Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Luz. Estarei iniciando com vocês um novo módulo de nosso curso de teologia, cuja disciplina é Panorama das Cartas Gerais. E o texto que eu vou utilizar como referencial teórico, como bibliografia básica, é o texto do D.A. Carson e do Douglas Moo, Introdução ao Novo Testamento. É uma versão ampliada deles, que saiu nesse ano. Então, esse será o texto básico das nossas aulas. E, paralelo a esse, nós trabalharemos também alguns assuntos relacionados nessa obra, o plano de Deus, o plano da promessa de Deus, teologia bíblica do Antigo e Novo Testamento, do Walter Kaiser Jr. Tá? Então, esse também é um texto que nós vamos trabalhar como complemento da introdução ao Novo Testamento e, sem sombra de dúvida, o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, que será o nosso livro de cabeceira, nosso livro primordial, que trabalharemos então cada uma das cartas gerais da nossa disciplina. Bom, dito isso, vamos então ao conteúdo da nossa aula de hoje. Bom, na aula de hoje nós pretendemos abordar 3 tópicos, onde no primeiro falaremos um pouco sobre o ambiente do Novo Testamento, ou seja, o contexto histórico, cultural e literário que deu origem ao texto bíblico que nós temos em mão, especificamente as cartas gerais, que será o nosso segundo tópico, aonde nós abordaremos um pouco da definição, né, dessa terminologia que vem sendo utilizada para as cartas que nós vamos falar, e a importância do estudo dessas cartas para a tradição cristã e para o estudante de teologia como geral. E, por fim, iniciaremos propriamente uma, um mergulho, né, uma iniciação às cartas gerais a partir da carta aos Hebreus, onde trabalharemos assuntos introdutórios, né, temas gerais relacionados à autoria, à data, ao destinatário, principais temas e o propósito para o qual a carta foi escrita. Pensando então no primeiro ponto da nossa aula de hoje, vamos abordar então o contexto histórico e cultural que serviu como pano de fundo para a vivência da igreja do primeiro século e, consequentemente, para a produção dos textos que hoje nós temos como texto sagrado do Novo Testamento, para a elaboração da nossa maneira de pensar a religião e a vida cristã como um todo. Como início de bate-papo aqui, eu acho que é importante a gente tentar, de alguma maneira, segregar, né, ou subdividir a história da igreja do primeiro século em 3 grandes períodos, conforme Merrill Tenney, no seu livro O Novo Testamento, Sua Origem e Análise, da Shed Publicações. Nessa obra, o autor ele separa a igreja, o período, né, ou a história da igreja primitiva em 3 grandes períodos, que ele chama do período de fundação, de expansão e de consolidação. No primeiro período de fundação, nós estamos falando do nascimento de Jesus até a sua morte, né? No segundo momento, que é o período da expansão dessa fé, ela vai se dar de 30 a 60 depois de Cristo, onde então nós temos um cristianismo em plena expansão, onde o movimento de Jesus está ganhando capilaridade no mundo conhecido de então. E, por fim, a terceira parte, ou a terceira subdivisão, seria a divisão ou o período da consolidação da igreja. É um período onde a igreja agora ela está se consolidando no Império Romano, né? Com diversas frentes em diversos lugares, e aí, de certa forma, profundamente influenciada pela missão, né, iniciada pelo apóstolo Paulo,
que levou, né, a fé em Jesus Cristo a regiões geográficas do Império Romano inimaginável, e é nesse contexto que, então, as cartas ou a literatura do Novo Testamento ela é produzida. De maneira que, quando a gente pensa tanto na produção das cartas quanto dos evangelhos, e até mesmo o Apocalipse, eu diria que o Novo Testamento, né, e aí a gente está falando especificamente das cartas gerais, elas surgem exatamente entre o período de expansão e de consolidação da igreja primitiva. Então, é exatamente nesse momento dessa igreja incipiente do primeiro século, que está dando os seus primeiros passos, né, em direção ao crescimento e a consolidação desta obra, dos seus trabalhos missionários, é que surge então a necessidade de se escrever cartas para pastorear essas comunidades que estão cada vez mais distantes e que precisam de um cuidado pastoral. Bom, ainda pensando nesse contexto histórico e cultural, é importante a gente pensar que quando a gente está falando desse contexto histórico, a gente está falando de algo de um contexto que serviu como pano de fundo para, especialmente na nossa disciplina, para a elaboração das cartas gerais. E a gente precisa ter em mente que esse contexto, ou o que nós temos diante dos nossos olhos, é um cenário que está longe de ser homogêneo, estável e favorável a essa nova seita judaica, né, dos seguidores de Jesus Cristo. Pelo contrário, o que nós temos é um ambiente repleto de hostilidade e marcado por grandes desafios de todos os lados, tanto interno quanto externamente. Olhando para esse cenário mais amplo, vamos então observar aqui pelo menos 6 pontos, né, ou 6 desafios que nós vemos nesse contexto histórico, que servem, de certa forma, como uma luz para iluminar a nossa compreensão e viabilizar, né, uma visão mais ampla desse contexto que deu origem às cartas gerais. Bom, nós podemos falar primeiro da expansão do cristianismo. Então, nós estamos falando de um momento onde a fé cristã estava crescendo e se espalhando rapidamente por todo o Império Romano, né? E isso é possível a gente ver a partir do relato de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Essa expansão ela criou a necessidade de um acompanhamento pastoral à distância. E as orientações claras sobre essa fé e a conduta cristã, que de alguma forma foi viabilizada a partir da escrita das cartas que nós vamos estudar. E segundo ponto, nós podemos falar também da influência judaica e gentílica. Por quê? Porque os primeiros cristãos, eles são oriundos tanto do judaísmo quanto do paganismo gentílico. Então, isso, de certa forma, criou tensões sobre como os ensinos de Jesus deveriam ser aplicados, especificamente em relação à lei de Moisés e às práticas culturais dos gentios. Então, as cartas gerais, como por exemplo a de Tiago, elas abordam essa relação entre fé e obras, que é um tema crucial tanto para os cristãos de origem judaica quanto para aqueles de origem gentílicas. Então, essa influência dupla que, de certa forma, figura como pano de fundo para essa nova realidade religiosa do primeiro século, a partir daqueles que seguem a Jesus, tem esses impactos. Um outro ponto é o que diz respeito às perseguições. Então, os cristãos enfrentaram perseguições, tanto internas, promovidas pelo próprio judaísmo, via Atos dos Apóstolos, né, como externas, em diferentes graus de severidade. Eu coloco aqui a partir da década de 60, mas já é possível, já, né, nesse período
embrionário da igreja, de expansão, a gente vê, inclusive no Atos dos Apóstolos, Paulo sofrendo perseguição quando, na cidade de Éfeso, por exemplo, ele começa a pregar o evangelho e algumas pessoas se convertem à fé e abandonam os ídolos, e alguns comerciantes, né, do cenário religioso da cidade de Éfeso ficam indignados com essa situação, porque isso esvazia o comércio religioso daquela região, e com isso surge algum tipo de perseguição, não generalizada, mas local, tentando, de certa forma, frear, calar, parar essa nova expressão de fé que, diferente das demais que são politeístas, essa expressão de fé, né, que gira em torno da pessoa e da obra de Jesus, ela tem uma característica não muito aceita para aquele contexto religioso plural, que era uma fé monoteísta. Isso, de certa forma, gerou alguns tipos de complicações e de perseguições pontuais, seja para as lideranças, seja para aqueles que se converteram à fé cristã. A partir de 60, nós temos, com Nero, a partir de 64, né, as primeiras, eu diria assim, a primeira perseguição, eu diria, promovida pelo Império, embora não seja uma perseguição generalizada, ela é uma perseguição local, pontual, de Nero contra os cristãos de Roma. Em outros contextos, nós vamos ver os cristãos sendo marginalizados socialmente, economicamente, religiosamente. Então, as cartas gerais, elas, especificamente, por exemplo, a primeira carta de Pedro, ela é escrita exatamente para encorajar os crentes a permanecerem firmes na fé, mesmo em face de perseguição. Um quarto ponto que eu destaco são alguns desafios internos, que aqui eu trabalho especificamente o surgimento das seitas, heresias, das primeiras divisões dentro da estrutura do cristianismo primitivo. Então, os falsos ensinamentos começaram a se filtrar nas comunidades, e textos, por exemplo, como 2 Pedro e Judas, eles são escritos para dar subsídio às comunidades para as quais eles estão sendo direcionadas, no sentido de combater essas heresias e exortar os irmãos a manterem-se firmes e fiéis à fé apostólica, né? Um outro ponto que é digno de observação nossa é no que diz respeito à ausência dos apóstolos, né? À medida que os apóstolos do Senhor começam a morrer, seja pelo martírio ou pela idade mesmo, a necessidade de preservar seus ensinos se tornou mais urgente. E aí, então, eu diria que tanto as cartas, né, quanto os evangelhos, quanto o Apocalipse, mas aqui especificamente as cartas gerais, elas representam parte desse esforço, eu diria, capturando e transmitindo a tradição apostólica às gerações seguintes, né? E, por fim, a, a comunicação e a instrução, ou seja, as cartas elas foram escritas em um tempo em que as igrejas cristãs estavam se estabelecendo, mas ainda precisavam de instrução constante, né? E aí, como não havia uma hierarquia, digamos assim, centralizada, ou um Novo Testamento completo, essas cartas elas serviram como uma maneira dos líderes, né, dos apóstolos e das outras lideranças que não eram apóstolos, mas tiveram algum impacto, alguma contribuição na elaboração de alguma dessas cartas, para comunicarem doutrinas, exortações, correções, aconselhamentos, né, nesse sentido. Então, pensando nisso, a gente agora, olhando especificamente para as cartas do Novo Testamento, né, para o contexto literário, a gente tem como ponto de partida que as cartas
do Novo Testamento, elas têm como pano de fundo as cartas greco-romanas, né, que eram formas de comunicação a distâncias utilizadas pelas pessoas, que serviam tanto para compartilhar experiências, efetuar cobranças, aconselhar amigos, oferecer consolo, contar novidades e tantas outras finalidades. Como naquela época não tinha a figura do papel, né, as cartas eram produzidas a partir de duas matérias-primas, que era o papiro, que era uma planta aquática, e o pergaminho, que era o couro do animal. Então, esses dois materiais eram os materiais utilizados à época para a produção desse conteúdo. E aí, duas coisas são importantes a gente destacar. Primeiro, o custo desse material, né? Sobretudo do pergaminho, né? E o baixo índice de alfabetização da população. Esses dois pontos, eles fazem surgir, né, a figura de um profissional da escrita, que a gente chama de amanuense ou escriba. Esse profissional, ele tinha a finalidade, né, ou a tarefa de transformar os pensamentos em palavras escritas. Então, as pessoas, sempre que elas queriam escrever uma carta, normalmente elas contratavam um amanuense, um escriba, um escritor profissional, para então colocar no papel aquilo que era ditado pelo contratante. De acordo com Won, as cartas eram registros breves, amplamente utilizadas na antiguidade clássica, com exceção das correspondências mais formais, como as cartas diplomáticas. A linguagem expressa nas cartas pode ser associada a uma conversa que o remetente estabelece com o destinatário. Bom, as cartas possuíam uma estrutura tripartida, com introdução, corpo e conclusão. Na introdução, nós temos a figura, né, do remetente e do destinatário e uma breve saudação. No corpo, nós temos o desenvolvimento do texto, ou seja, a mensagem propriamente dita. E no final, na conclusão, nós temos uma saudação final. Um exemplo claro disso é a carta contida lá em Atos, capítulo 15, versículo 23 ao 29, que é a carta que o fruto da reunião do Concílio de Jerusalém, né? E aí vocês têm aí essa informação. Bom, quando a gente pensa no porquê os autores bíblicos escolheram esse gênero literário, né, que são as cartas, para transmitir às suas comunidades os seus ensinos, as suas exortações, a gente precisa ampliar aqui a nossa mentalidade e pensar a partir das categorias daquele tempo. Em que sentido? Naquele tempo, talvez o meio de comunicação mais efetivo, mais pessoal que se tinha, né, naquela época eram as cartas. Por essa razão, Carson e Moore, eles apresentam duas razões pelas quais as cartas foram o meio de comunicação mais efetivo, selecionado, escolhido pelos apóstolos. O primeiro motivo é que o movimento cristão dos primórdios, com seu rápido crescimento e seus missionários itinerantes, exigia um meio de comunicação à distância, como eu falei. Então, as cartas cumpriam essa finalidade, essa exigência. E o segundo é o senso de imediatismo pessoal, ou seja, as cartas elas ofereciam uma sensação de proximidade pessoal com os destinatários. Então, era a maneira de se pastorear à distância o rebanho que havia sido plantado, né, deixado em comunidades distantes. Então, por essa razão, os autores, então, escolheram esse meio. Bom, quando a gente pensa, então, nas cartas de forma geral, uma tentativa de definição dessa nomenclatura cartas gerais, a gente precisa pensar que esse termo, primeiro, ele refere-se ao conjunto de 7 livros do Novo Testamento, que vai de Tiago até Judas. Então, que oferecem uma rica variedade de ensinamentos para a vida cristã.
Embora esse termo não seja bíblico, né, logo ele era desconhecido dos apóstolos, né, do Novo Testamento, essa denominação ela foi empregada pela primeira vez, pelo que temos notícia, a partir do quarto século da era cristã, pelo historiador Eusébio de Cesareia, que, ao citar a Epístola de Tiago, ele diz que ela era a primeira das cartas chamadas católicas. E aí é importante a gente destacar que esse conceito de católicas em Eusébio, ele é oriundo da palavra grega katolikos, cujo significado é universal, geral, para todos, trazendo a ideia de que os conteúdos de tais missivas deveriam ser compartilhados para atender às demandas pastorais de um público mais amplo da fé. E não necessariamente, como nas cartas paulinas, cujos destinatários eram comunidades específicas de uma determinada localidade geográfica, como Roma, Éfeso, Corinto, né? Ou a indivíduos específicos como a Tito, Timóteo, Filemão. Então, as cartas gerais, como nós vemos logo no início, né, dessas cartas, na introdução delas, elas são direcionadas a um público mais abrangente, né? É bem verdade que, como toda regra tem a sua exceção, o conceito de cartas gerais também tem as suas exceções. E aí nós podemos falar especificamente da segunda e da terceira carta de João, onde o autor ele se direciona não a um público mais abrangente, mais amplo, mas ele se dirige à senhora eleita, na segunda carta, e ao querido Gaio, na terceira carta. Mas, de toda forma, o conteúdo dessas cartas serve-nos, então, como referência dessa nomenclatura. Bom, por que estudar as cartas gerais? Eu apresento 6 pontos por que estudar. Primeiro, para ampliar a nossa compreensão do contexto histórico e cultural que deu origem, né, a essas cartas como o modus de vida da igreja primitiva. O segundo é o enriquecimento da compreensão teológica da igreja primitiva. Porque quando a gente lê apenas ou se concentra apenas nas cartas paulinas, a gente não tem tudo, né, que o cristianismo primitivo tinha como verdade essencial, né, para a sua maneira de ser e de viver no mundo. Não, tem assuntos, né, que foram abordados de primeira mão, como, por exemplo, a ideia, né, do sacerdócio de Cristo, de Jesus como sumo sacerdote, como é abordado na carta aos Hebreus, né? Temos a questão da advertência sobre a segunda vinda de Jesus, a parousia, na segunda carta de Pedro. Então, temos a relação de fé e obra sendo abordada de uma forma muito peculiar e necessária pelo nosso irmão Tiago. Então, essas cartas, elas enriquecem a compreensão teológica que a igreja primitiva tinha. Mas também elas servem para inspirar e encorajar. Por quê? Porque elas são escritas a partir de contextos concretos de luta, de perseguição, né? E esse contexto dá a essas cartas legitimidade para servir como ponto de referência para nós hoje de como nós devemos lidar com essas situações adversas na vida cristã. Um outro ponto é o desenvolvimento de discernimento espiritual, porque as cartas cristãs, as cartas gerais, elas oferecem orientação sobre como discernir entre verdade e erro, né? E aí a gente vai ver isso aí tanto em Judas quanto em 1 de João, né? Também o fortalecimento da unidade da fé e a preparação para o ensino e o ministério cristão. Então, esses são alguns pontos que a gente entende ser profundamente importante nós pensarmos, então, nesse primeiro momento, nessa introdução, né, às cartas gerais.